Graça e paz, queridos. Depois de um período de um intervalo de 2 semanas, estamos aqui retornando a mais uma jornada na caminhada da nossa fé. Mas nesta aqui nós vamos conhecer as bênçãos que Deus derrama no tempo da crise. Essa é a série de estudos que estamos iniciando hoje. E hoje vamos ver especificamente a bênção da oportunidade. E para que a gente possa estar vendo essa bênção, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis 13, 14 a 19. É a passagem que a gente vai estar lendo para que a gente possa então desenvolver esse estudo muito interessante sobre a oportunidade. 2 Reis 13, 14. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou lendo aqui na sua versão King James. Diz assim: Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou: Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e retesa o arco, e Jeoás o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe: abre a janela que dá para o oriente, em direção ao leste, e atire. Em seguida Eliseu disse mais: pega as flechas. E ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate nelas no chão. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguidas e cessou. O homem de Deus ficou muito triste e irritou-se contra ele, exclamando: era preciso dar 5 ou 6 golpes, desse modo iria derrotar a Síria e a arrasaria por completo. Todavia agora vencerás os arameus 3 vezes somente. Amados, essa é uma passagem muito interessante em que conta a história do rei Jeoás. Para entendermos bem, é bom a gente conhecer um pouco do seu contexto. Jeoás, ele sucedeu o seu pai Jeocás no trono de Israel no ano 760 antes de Cristo. Mas por se conformar ao mundo da sua época e seguir o exemplo de seus antepassados numa vida de pecados, não agradou ao Senhor. Por causa das guerras, Jeoás se encontrava numa profunda crise social e econômica. E para completar, o profeta Eliseu, que já estava com seus 80 anos, velho, estava doente da doença que iria morrer. E foi aqui que esse rei teve uma grande oportunidade e perdeu. E aqui está a lição. Deus dá a bênção da oportunidade na crise. E que bênção é essa? Na crise, Deus nos dá a oportunidade para descobrirmos aonde colocamos a nossa fé. Veja, no versículo 14, nós vemos que Jeoás, chorando diante do profeta, ele dizendo que ele era como os cavaleiros e os carros do exército de Israel, como o exército de Israel, ele estava dizendo: Pai, quando você partiu, o que será de nós? De onde vai vir sabedoria e livramento? Ele colocava a sua fé no profeta e não em Deus. O mundo hoje tem sido impactado por essa crise do Covid-19 porque tem colocado a sua fé nas coisas que não trazem solução. Dinheiro, status, poder. E por isso o mundo tem sido profundamente impactado. Muitos irmãos também hoje têm sido impactados por deixarem de colocar a fé no Senhor. Mas outros firmaram a sua fé tanto no Senhor, que estão saindo da crise mais forte do que quando chegaram.
Mas também na crise, Deus nos dá a oportunidade para descobrirmos como está a nossa fé. Se você olhar os versículos 15 a 17, nós vemos que Eliseu mostrou a Jeocás que a fé dele estava no lugar errado. Ele tinha que colocar a fé no Senhor. Ele era homem, ele iria passar. Mas o Senhor permanece para sempre e estava disposto a abençoá-lo na medida em que ele estivesse disposto a crer nele e obedecê-lo. O problema é que Jeocás não conseguia compreender isso, porque por causa da vida de pecados, ele não tinha o entendimento espiritual de que a fé se manifestava na obediência. Por isso, ele perdeu essa oportunidade. O mundo de hoje tem mostrado que deu as costas a Deus por estar mergulhado no pecado e não tem tido entendimento espiritual para perceber o que é que Deus quer, aonde Deus quer que eles estejam e que Deus está apelando para que se volte para Ele. Mas muitos dos irmãos que colocaram a fé no Senhor tiveram essa fé cada vez mais fortalecida, porque experimentaram crer e obedecer. E ao fazerem isso, eles conseguiram caminhar nessa crise junto com o Senhor e foram ricamente abençoados, né? Dizendo como Paulo, né? Eu suporto todas essas coisas porque Cristo me fortalece. Mas na crise Deus também nos dá a oportunidade para descobrirmos o quanto ganhamos com a fé. Veja, os versículos 18 e 19, você percebe que Eliseu orientou Jeoás a abrir janelas, pegar um arco e flechas e lançar golpear essas flechas no chão e lançá-las em direção à Síria, que era o inimigo maior. E o rei fez, mas fez apenas 3 vezes. E então o profeta disse: olha, você poderia ter feito isso mais de 6 vezes aí e você teria recebido a bênção completa. Mas por causa da sua falta de fé, a sua bênção é parcial. Jeoás, ele perdeu a oportunidade de alcançar a vitória que ele estava esperando. Amados, o mundo tem perdido a oportunidade de buscar ao Senhor em tempo da crise e tem perdido muito nessa crise. Muitos irmãos nossos também, por deixarem de olhar para o Senhor, têm perdido nessa crise. Somente aqueles que têm desenvolvido uma fé perseverante e não uma fé de arranque têm ganhado muito em meio a essa tribulação, ganhado força, ganhado maturidade, ganhado perseverança, ganhado firmeza, ganhado solidez em meio a toda essa crise que nos cerca, né? E essas bênçãos que Deus deu a eles em caráter permanente, nunca vai ser tirada. Mas finalmente, amados, a crise nos dá a oportunidade para descobrirmos que a graça de Deus nos dá uma nova chance à fé. Em Romanos 15, versículo 4, Paulo nos lembra: porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Ou seja, os fatos nos ensinam com os erros e acertos dos personagens. Aqui, nesse capítulo específico, nessa passagem, aprendemos com Jeoás como não perder oportunidades na crise. Não perca você a oportunidade que a graça lhe dá de chegar a Deus. Não importa como você esteve na crise até agora. Não importa o que e o quanto você perdeu na crise por não buscar ao Senhor antes. Volte-se para o Senhor, porque ao fazer isso, Deus, com a sua graça, vai lhe dar uma nova chance. Cristianismo é se arrepender todos os dias e recomeçar a caminhada de onde parou. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados e nos purificar de se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então não perca tempo remoendo o que você perdeu. Vá a Deus e você perceberá que a graça dele está de braços abertos para recebê-lo e para retomar a caminhada de onde você parou. Pai querido, em nome de Jesus, que essa palavra venha ao encontro dos amados irmãos e que nesse momento aqui eles possam ter essa bênção de aproveitar a oportunidade, a bênção da oportunidade e retomar a caminhada contigo. Que a tua graça seja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos.